Olá, extraordinários e extraordinárias. Estou aqui no podcast Hora de Ativar e a minha convidada é Sueli Queiroz. Obrigada, Sueli, por mais uma vez estar aqui em Cabo Frio, nos concedendo essa entrevista, esse bate-papo. E o tema de hoje é sobre lei da atração. Você acredita na lei da atração? Você já ouviu falar? Com certeza sim. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Sueli, fala um pouquinho da lei da atração através da sua experiência de vida e de profissional. Olá, Bernadette. É muito bom estar com você aqui novamente, com a sua audiência, que é espetacular. É sempre um prazer vir a Cabo Frio e estar junto com você. Bem, vamos lá, lei da atração. A lei da atração é algo magnífico, né? Que desde a década de 70 vem sendo trabalhado. Porque antes as pessoas tinham informação, mas quem tinha essa informação ficava restrita, né? Porque ninguém queria dividir. Porque ninguém queria dividir o poder, não queria dar o poder a outras pessoas. E a lei da atração da minha vida, olha, tem transformado. Tem o ditado da água para o vinho que as pessoas dizem, mas literalmente existe a Sueli antes da PNL Lei da Atração e existe a Sueli depois, porque tem tudo a ver a PNL com a Lei da Atração, né? Nós trabalhamos muito isso. E nós atraímos para a nossa vida tudo que nós estamos falando, pensando, sentindo, tudo aquilo que nos foi passado, que está lá dentro de nós e que muitas vezes nós não temos consciência de que aquilo está em nós. E acabamos, atraindo aleatoriamente resultados que nós não queremos, não é verdade? Quantas vezes nós não desejamos algo, não queremos que algo aconteça, mas é justamente aquilo que acontece com a gente. Justamente porque nós estamos atraindo. Como nós atraímos o que queremos e atraímos o que não queremos, estamos atraindo o que não queremos porque falamos muito a respeito disso. E na minha experiência, como eu disse, existe uma Sueli antes e uma Sueli depois. Eu tenho atraído para a minha vida hoje, como já tenho, estou atraindo há alguns anos, tudo que eu desejo, inclusive você foi uma das pessoas que eu atraí para a minha vida. A gente pode contar como que a Sim, gente se sim, com conheceu. certeza. Conta aí que eu acho o máximo quando você fala. Olha, eu morava em São Paulo e fui fazer a formação em Life Coach e analista comportamental com Sullivan França, da SLAC, Sociedade Latino-Americana. E eu sou uma pessoa muito pontual. Sou uma pessoa muito pontual. Sou aquela pessoa assim, que a pessoa marca um horário, 5 minutinhos eu já tô ali ansiosa para que chegue, principalmente em cursos, e sou aquela meio CDF, sabe? E nesse dia, que era o primeiro dia do curso, eu me programei para chegar no horário e de repente tinha uma feira, aquelas feiras de fruta de rua, no meio do caminho, já chegando próximo à instituição. E o táxi teve que fazer vários caminhos para poder chegar até o curso. E eu cheguei atrasada, gente. Eu fui a última pessoa que entrou na sala de aula. Quando eu entrei na sala de aula, estava lá o Sullivan e tinham mesas que tinham 3 pessoas em cada mesa. E só tinha uma vaga, e essa vaga era minha, porque eu era atrasada da turma toda, no primeiro dia da formação em Life Coach. Imagina, que vergonha para mim. E eu passei ali naquele corredor olhando para minha cara e só tinha uma vaga que era no meio. E de um lado tinha a Sueli e do outro lado tinha a Patrícia. E eu sentei e olhei para a cara de Sueli e falei: Oi, tudo bem? Boa tarde. E eu falo que não foi a coincidência em si, gente. Porque se eu não tivesse chegado atrasada, eu hoje não estaria aqui com a Sueli. E eu acredito muito nessa Sim, sincronicidade. é, eu acredito muito em Deus. Eu até falo Jesuscidência. sim. Quando é para ser e você está vibrando naquilo e você deseja aquilo, as coisas passam a se tornar real. Foi assim que a gente se conheceu, por um atraso. Mas eu creio, Sueli, que eu queria muito trabalhar com desenvolvimento humano, com cursos e mentorias. E você também devia estar vibrando muito isso. Sim, sim, com certeza. E o atraso que aconteceu contigo aquele dia foi providencial.
que provavelmente nós não sentaríamos juntas. Exatamente, não Não sentaríamos. sentaríamos juntas. É aquilo assim, tinha que ser, é preciso que eu faça algo, é preciso atrasar aqui, ajeitar ali, porque as coisas são assim, para dar certo, coisas são feitas ali que muitas vezes a gente fica sem entender, fala, nossa, mas por quê? Depois nós conseguimos entender que tinha que ser daquele jeito. E sim, depois que nós estávamos fazendo o curso e conversando, percebemos que nós tínhamos não o mesmo sonho, mas era na mesma linha, Na né? mesma Na linha. mesma linha, e não o mesmo sonho, as mesmas metas, mas a linha era a mesma que acabou que conversando e buscando, entendendo um ao outro, nós acabamos chegando num denominador comum e estamos nós aqui trabalhando já há 10 Há anos 10 juntas. anos, a gente tem um treinamento chamado Experience Life. A gente faz uma vez por ano. É para homens e mulheres. E ali a gente trabalha a mentalidade. Por isso que eu trouxe a Sueli aqui para a gente falar um pouquinho sobre essa mentalidade. Como que é importante as pessoas desenvolverem isso na vida delas. E quais resultados maravilhosos que elas podem extrair através de uma mente de sucesso. Fala um pouquinho, Sueli, da mentalidade. A mente é interessante, né? Porque quando nós falamos da mente, as pessoas pensam no cérebro, porque o cérebro nós podemos ver, a mente nós não conseguimos ver a mente, né? Então a mente é algo imaginado, que, é claro, está ali no nosso cérebro. E uma mente trabalhada, uma mente que entende que ela tem o poder, entendendo que a nossa mente comanda nossas vidas, não é, Bernadette? Sim. Mas nós precisamos saber quais são os comandos que nós estamos dando para essa mente. Porque se nós não tivermos consciência do que queremos, do que desejamos, dos nossos sonhos, objetivos de vida, e saber que comandos dá para essa mente, ela vai funcionar aleatoriamente. Tudo que estiver acontecendo fora de nós, no mundo, né? Ou que seja no ambiente de trabalho, de negócios, faculdade, seja onde for, tudo isso vai o quê? Vai contaminando, e na maioria das vezes, infelizmente, são contaminações negativas, né? São coisas negativas que vêm para a mente. Então, a pessoa tendo entendimento de como ela pode trabalhar a mente, ela consegue realizar o que ela desejar para a vida dela. E a nossa mente, ela é treinável, né? Nossa mente, ela é treinável. O problema é que nós temos uma programação desde o momento que nós somos concebidos. Só que essa programação, ela é nossa porque ela nos pertence, mas ela não foi feita por nós. Foi feita por todas as pessoas que passaram por nossa vida. E assim, essa mente foi se moldando com várias crenças limitadoras, né, com vários bloqueios. E por isso que muitas vezes nós desejamos algumas coisas para a nossa vida, queremos que algo aconteça, mas não conseguimos fazer aquilo acontecer, porque o nosso subconsciente, o nosso inconsciente está acostumado com algo que foi colocado nela durante a nossa existência. E aí nós precisamos entender que existe uma forma certa de mudar, com exercícios, repetições, com técnicas, né? Elaboradas para isso. Então, a nossa mente ela é poderosa, é a máquina mais poderosa que existe. Mas uma máquina, se nós não soubermos que ali colocar a peça certa, lubrificar, ela não vai funcionar adequadamente. Ah, eu sou cristã e eu acredito muito também, muito não, acredito na Bíblia. Uhum. E tem um versículo que fala que a gente precisa renovar a nossa mente. A gente tem o poder e o dever. Porque quando a gente renova os nossos pensamentos, a nossa mente, Sim. obviamente, a gente passa a discernir melhor as coisas. E tem um outro versículo que eu gosto também, que é: conhecereis a verdade e ela vos Libertará. libertará. As Perfeito. pessoas às vezes ficam vivendo num mundo de ilusão, um mundo alienado, acreditando naquilo que está sendo mostrado para ela, e ela acredita e ela passa a tomar aquilo como verdade, e ela pode até ser uma pessoa infeliz por acreditar que aquilo é verdade. Se ela renovar a mente dela e trazer essa verdade que liberta, Sim. a informação, É. que principalmente você falou sobre a lei da atração. Era um assunto, até então, que as pessoas não tinham acesso. De forma E que alguma. depois as pessoas descobriram, passaram a exercitar, a ter resultados e vários testemunhos no mundo inteiro das pessoas pensando sobre isso. Sueli, uma pessoa, ela consegue mudar a vida dela através desse pensamento, dessa lei da atração? Sim.
certeza absoluta. Não vamos dizer que vai ser fácil, mas ela consegue sim, com disciplina, com constância, com decisão, sabendo para onde ela está indo e o que ela deseja, ela consegue mudar sim. Eu sempre digo que antes de eu, por exemplo, né, como treinadora mental, antes de eu ter os cases de sucesso das outras pessoas, eu sou o meu maior case de sucesso. E eu posso dizer isso com toda, assim, verdade do mundo, né? Bernadette conhece um pouco da minha história e, Superação de superação. e foi através de mudar a minha mente. Mudar a minha mente, meus pensamentos, minhas palavras, através de repetições, de muito exercício. E na época em que eu comecei a trabalhar em mim mesma, eh, foi muito desafiador, não foi complicado. Foi desafiador, porque naquela época não tinha os canais que temos hoje. Não tinha as redes sociais como as pessoas têm hoje, os acessos com vários vídeos, com várias pessoas compartilhando conhecimento. Não, eu peguei essa informação e fui para minha terra lá no norte, trabalhando sozinha, sendo que o meio que eu estava aqui tem isso também, né? O meio que nós estamos inseridos, nó, você precisa de ver como que ele influencia os nossos resultados. Então, quando eu voltei para o norte, que eu comecei a fazer todos os meus exercícios sozinhas, todas as pessoas que eram do meu ciclo, familiares, amigos, todos estavam falando o contrário. Que o que eu estava falando, né, aquela crença limitadora que as pessoas têm, não era de Deus, que eu estava falando não era correto, não era justo. Então eu tive assim, naquela época eu entendia que era uma briga interna muito grande, porque era eu comigo mesma e as outras pessoas. Então foi quase 2 anos para eu conseguir começar a mudar a minha mente ali de forma verdadeira e atrair os resultados que eu desejava para minha vida. Porque eu falava: "Eu quero mais que isso, eu mereço mais do que eu estou tendo da vida", porque eu aceitava qualquer tipo de coisa, eu aceitava qualquer migalhas que fosse dada a mim. E isso era de amigos, era de namorados, isso era das pessoas que faziam parte da minha vida. As migalhas que jogavam para mim, eu aceitava porque eu achava que era isso que eu merecia, porque a minha programação dizia isso. Eu fui programada durante toda a minha vida para acreditar que era meu destino sofrer e que eu tinha que aceitar. Mas no momento em que eu descobri que eu tinha o poder de mudar e eu comecei a trabalhar a minha mente de forma eficiente, como eu disse, com muito exercício de repetição. E uma das coisas que às vezes nós temos um desafio com os nossos clientes, né, Bernadette, que é a disciplina. Não adianta falar, eu atraio, eu sou rica, eu sou milionária. Não é isso, gente. Não é falar. Exatamente, porque a disciplina é você fazer o que tem que ser feito mesmo sem você ainda estar vendo o resultado e ter a constância, se colocar a fazer. Eu tive essa consciência quando eu comecei a fazer os exercícios, porque eu falei: "Não, eu desejo resultado e eu vou ter resultado". E eu já falava para mim: "O meu resultado vai ser diferente, eu vou atrair para minha vida coisas diferentes, porque se as outras pessoas conseguiram, eu também consigo, independente de onde eu É esteja". acreditar. Né? Independente de onde eu estava, porque as pessoas também têm isso, né? Elas olham para a situação financeira, olham para o conhecimento que elas têm naquele momento, olham para o lugar onde elas moram, onde elas se encontram, e ali ela fala: "Não, é tudo muito pequeno aqui onde eu estou, é tudo muito grande esse sonho, essas coisas que estão lá fora para ser realizado. Então não é para mim, e é para todo mundo, para todos nós. Basta decidir para onde nós estamos indo e começar a fazer esse exercício de treinar, de falar, de repetir, de sentir, que é fundamental. Você tem que falar, fazer as repetições, pensar constantemente até sentir aquilo que você deseja para a tua vida. Então é sim, Bernadette, podemos mudar a nossa vida, nossos resultados e ter aquilo que nós tanto desejamos através de mudar a mente, através da lei da atração. Às vezes, algumas pessoas que estão próximas comigo ou que convivem acham que eu tenho até um parafuso a menos, sabe? É, Porque a gente acaba, olha, não fala não que isso atrai. Cuidado com o poder das palavras. A gente fez um podcast sobre isso, o poder das palavras. Se uhum, você não assistiu, assista o podcast, o episódio anterior a esse. uhum, E eu coloco essa lei da atração justamente para as coisas que eu quero que aconteçam na minha vida, as coisas boas que eu desejo. uhum. Se eu sei o que eu quero, aonde eu quero chegar, eu preciso vibrar
nisso? O que é essa vibração que as pessoas tanto falam da lei da atração? A vibração é justamente o que eu acabei de falar agora, né? O sentimento. Quando você vibra, você está numa frequência. Essa frequência que vai para Deus, para o universo, para o ser de luz, para o ser maior, né? Então, esse sentimento é o que nós chamamos de vibração. É o que você sente de verdade. Sabe quando você tem um sentimento bom, que parece que você está flutuando, que você está saindo do chão, parece que aquilo te eleva. Você sente que você está a mais do que está aqui nesse plano. Então, isso é vibrar. E, infelizmente, as pessoas acabam vibrando numa frequência mais negativa do que positiva, numa frequência que não vai para o universo da forma em que ela deseja que retorne. E a energia, ela sai de nós para retornar. E as pessoas ficam esperando que a energia venha. A energia vai vir correspondente àquilo que eu estou emanando. Então, quando eu falo repetidas vezes algo, e eu começo a acreditar naquilo, quando eu começo a olhar para aquilo, falar, pensar e acreditar que aquilo é possível na minha vida, aquilo vai me causar um sentimento bom. E esse sentimento é essa vibração, é essa energia que flui e volta, né? Então eu tenho que entender o que eu estou vibrando mesmo, mas é o que eu estou sentindo, que sentimentos eu tenho. E na maioria das vezes, para nós falarmos e as pessoas entenderem, quando alguém fala de você, ou quando alguém faz algo para você que não é legal, que você não gosta, que te magoa, a gente não fica com aquele chamado ranço, com Ranço, aquela raiva. raiva, não te causa aquele sentimento ruim, você Uhum, fala vibrando naquela uhum, energia negativa? uhum. Para acontecer e atrair o positivo é a mesma coisa, só que de forma oposta e positiva. Você vai falar aquilo, vai repetir aquilo, de forma que aquilo vai entrando em você e você vai se emocionando, você vai sentindo, e aquilo vai ficando cada vez mais forte, cada vez maior. Cada vez que você pensa naquilo, que você sente aquilo, cada vez que você repete aquilo, a sua energia vai expandindo e você vai emanando isso, né? Então nós chamamos essa energia emana para o universo, essa vibração. O que eu estou vibrando? E isso nós podemos mudar nossa vibração através do quê? Das nossas palavras, dos nossos pensamentos, do que nós estamos assistindo, do que nós estamos ouvindo. Isso cabe para a música, isso cabe para aquelas séries de TV que você vê, para aquelas novelas que as pessoas assistem. Eu tenho muitos anos que eu não assisto novela. Eu também. Então, o que eu estou colocando em mim? Bernadette, você acredita que as pessoas, a grande maioria das pessoas não escolhem o que elas pensam? Não escolhem, mas podem escolher. Eu sou discípula, sou treinada por ela, sou treinada pela Sueli, e eu tinha muitos pensamentos negativos, principalmente pelo medo. Se eu, se eu me dedicar, o que que as pessoas vão achar? E se der errado? E essa vibração do medo é uma vibração que acaba afastando os seus sonhos, os seus objetivos. Então, eu fui colocando o oposto. Eu fui colocando a coragem. E eu comecei a falar para mim: Bernadette, você pode. Bernadette, você é competente. Bernadette, se isso acontecer na sua vida, você vai ficar muito feliz. E eu começava a colocar as coisas que eu queria para minha vida. E quando eu falava, até mesmo no espelho, fazendo essas afirmações, que eu era feliz, que eu tinha, que eu podia, só o fato de falar já me trazia aquele sentimento de felicidade, porque eu já começava a me imaginar realizada. E eu tinha mais força para poder acordar mais cedo, estudar mais, trabalhar mais, porque eu já imaginava aquilo dando certo na minha vida. E muitas coisas começaram do zero. Eu já cheguei no fundo do poço. Eu já cheguei a não ter dinheiro nem para colocar creche no celular, gente. E doente e sem ajuda, sem rede de apoio. Mas naquele momento que eu estava ali no fundo do poço, eu lembrava do meu sonho. Eu lembrava da minha meta. Eu lembrava onde eu queria estar. E começava a fazer pequenas ações e pequenos movimentos. E ali a atração, a lei da atração. As coisas começavam a ser atraídas para mim de uma forma que eu nem esperava, porque às vezes a gente espera que o recurso financeiro ou o que a gente deseja venha por um caminho.
Mas Deus, o universo, ele manda por outro caminho que você nem imagina. Às vezes você acredita que vem de uma pessoa, mas vem de uma outra pessoa que você nem está imaginando. Seu nome é citado numa reunião e te ligam e eu, caramba, como que isso aconteceu? Mas foi por quê? Porque eu saí do negativo, eu decidi sair dessa vibração negativa. E nada é da noite pro dia, né, Sueli? Não. Isso é fundamental ser dito. As pessoas querem resultados imediatos. Antes falávamos que queria resultado para ontem, né? As pessoas agora querem o resultado para o mês passado, né? É. As pessoas querem no estralar de dedos que as coisas aconteçam. Nada acontece do dia para a noite. Nós falamos no podcast que nós gravamos, né, Bernadette, que é uma coisa que nós estamos trabalhando hoje, é para tirar esse imediatismo que a internet hoje, muitos programas estão vendendo. Ó, resolva sua vida em 7 dias, resolva sua vida financeira em 12 dias, 21 dias. Não existe isso, gente. Não existe, porque nós somos pessoas diferentes, agimos diferentes, temos velocidades diferentes. E as pessoas se frustram justamente porque coloca ali-se um tempo, e se ela não consegue, ela não sou capaz, eu não consigo, não é para mim, sou pior que todo mundo. E aí ela acaba desistindo de realizar aquilo que ela tanto deseja para a vida dela, né? Porque ela não se imagina. Exatamente, ela não consegue imaginar, ela não consegue ver. E assim, uma das coisas que nós falamos muito no desenvolvimento, não pare de querer ver o como. Decida para onde você vai, decida o que você deseja para a tua vida, que o como vai aparecer. E como Bernadette disse, às vezes o como você está imaginando vai ser de tal jeito, É, vai ser é. assim, porque você já percebeu, quando nós fazemos um pedido para Deus, quando nós conversamos com Ele, que eu também sou cristã, como a Bernadette, quando nós fazemos um pedido para Deus, nós imaginamos como aquilo vai chegar para a gente desenha mentalmente como vai chegar, e depois a gente fala, não, Senhor, mas não era assim, não era, oh meu Deus, mas como? Porque ele tem a forma dele de agir. E nem sempre o que nós estamos esperando vai vir da forma em que nós achamos que ela vem. Ela vai se desenhar para chegar. Da melhor forma que Sim, Deus, o universo acreditar que é pra gente aquele caminho. Porque perfeito. no caminho a gente aprende muitas coisas. Talvez se a gente alcançasse a nossa meta, nosso objetivo, a gente iria se frustrar ou decepcionar alguém, porque a gente não estaria preparadas para aquilo. Exatamente. Às vezes a gente tá ali com horário para sair, acontece um atraso, a gente reclama. Hoje em dia eu não reclamo mais. Se eu me atrasar ou perder o horário, eu olho para mim e penso, uma coisa isso quis dizer, porque você estava vibrando em fazer acontecer certo. Se Sim, alguma coisa foge, é porque ali está nos preservando de algo também muito ruim. E as pessoas, elas têm, às vezes, o hábito, algumas pessoas, de desanimarem e desistirem. Quando as coisas ficam difíceis, elas desistem. E o que eu tenho para falar para essas pessoas é que se você quer mesmo e você tem coragem para tornar aquilo real, você vai ter que suportar o processo. exato. E o processo para o sucesso, ele exige dedicação. E principalmente uma coisa, Sueli, que tá muito em alta, que totalmente ligado à lei da atração, é a cocriação. Explica o que é a cocriação e como que a gente pode usar para nossa vida. Né? O co-criar, né? É você criar ali com uma mente maior, né? Quando nós estamos criando sozinho, quem está fazendo parte ali desse consciente coletivo, que são várias pessoas, e também nós usamos muito no cocriar, né? O divino, Deus junto conosco, né? Que para que essa cocriação ela venha a acontecer com a bênção também, porque às vezes nós estamos querendo algo e precisamos enxergar como aquilo pode acontecer na nossa vida e se aquele é o caminho, se é por ali. Então, quando nós vamos co-criar, nós estamos ali com várias pessoas também, que é importante, porque nós não chegamos a lugar nenhum sozinhos. Obviamente que a responsabilidade da vida de cada um de nós é nossa responsabilidade, mas nós precisamos das outras pessoas também para realizar aquilo que nós precisamos ou desejamos para a nossa vida. Então, nós precisamos entender, trazer essas mentes para estarem junto conosco.
Porque um traz uma ideia, outro traz outra ideia, as pessoas vão se juntando, algumas coisas são eliminadas, outras colocadas, até chegar-se em um denominador comum, até chegar em uma ideia que ela é viável e realizável. Porque tem muitas pessoas também que estão aí, né, querendo 1 milhão em uma semana, e a pessoa não tem R$ 10. Então, é viável? É realizável? Vamos lá, né? Quanto tempo isso? 1 ano? Dependendo do que eu estou fazendo, é possível. E se é possível, é realizável. Então, o co-criar também é você trazer pessoas para estarem junto com você, criando uma situação, criando um meio, criando um negócio, o que você tiver ali para poder criar junto, para fazer aquilo aflorar, para fazer aquilo se tornar real. Lembrando que tudo é criado na mente, né? Primeiro, tudo é criado 2 vezes. Eu crio na mente para depois aquilo se tornar real. E nós temos aí várias pessoas com ideias maravilhosas, pessoas que estão ali ao nosso lado e que talvez tenham ideias, isso dentro da empresa, isso no nosso negócio, isso na vida, né? Pessoas que estão junto conosco, mas que talvez elas não tenham oportunidade, não foi dada a elas, e talvez também a gente não tenha nem parado para pensar, para observar aquela pessoa, para ver. E nós vamos aí abrir os olhos e trazer essas pessoas para perto de nós, porque tem tantas pessoas com ideias Tem. maravilhosas, magníficas perto de nós, e muitas vezes nós passamos por elas no dia a dia e nem percebemos isso. Então traga essas pessoas também, coloque na vida ali, busque. E também tem pessoas que só vêm para, elas não vêm para cocriar contigo, né? Elas vêm Pra sugar. então, essas pessoas, não é que nós temos que eliminar as pessoas da nossa vida, mas nós temos que selecionar. Selecionar o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos permitindo que entre em nós, se nós vamos permitir que aquilo fique em nós. E quando nós mudamos automaticamente essas pessoas também, quando nós mudamos ali o nosso ritmo, o nosso pensamento, nossa fala, a nossa energia, o nosso fluir ali, quando nós mudamos aquilo que a gente está emanando para o universo, essas pessoas também que não estão na mesma sinergia, elas acabam se afastando por si só. Então, nós precisamos ter esse olhar também. E co-criar isso, é trazer pessoas, estar junto, ter ideias e ver tudo ali. Colocar no papel mesmo, né? Escrever, porque às vezes a pessoa acha que co-criar, não, tive ideia e fica ali. Lembrando que se você teve uma ideia e você não realizou, mesmo que você não fale ela para ninguém, em algum lugar, a pessoa, outra pessoa vai ter a mesma ideia que você teve. Se você não Olha, teve coragem de realizar, outra pessoa vai realizar. E a pessoa pode olhar e falar assim: nossa, mas eu tive essa ideia, eu pensei nisso, mas não contei para ninguém. Como é que isso aconteceu? Porque as ideias, elas estão aí no campo da. Elas estão fluando, flutuando. Elas estão flutuando. Se você teve a ideia e não teve capacidade de realizar, ou não quis e quis guardar para si, tenha certeza, essa sua ideia, uma hora alguém vai realizar. o próprio Deus, ele pensou no universo e criou através da palavra e tudo se materializou. Isso aqui é um copo. Alguém pensou É bom, água. nesse Uhum. copo. Criou o copo, essa taça, o jeitinho dessa taça e tornou ela real e fez dinheiro com essa taça. O dinheiro, essa energia do dinheiro, essa vibração, as pessoas que têm isso desenvolvido de criar, elas têm mais propensão à prosperidade, porque ela estará viabilizando um algo, uma ideia, uma empresa, um produto, e esse produto ele vai servir para algo, vai servir a alguém. Tudo que a gente usa, tudo que está sendo comercializado, alguém pensou. E isso que eu falo para as pessoas, para os empresários. Primeiro, escreva as suas ideias, escreva as suas metas, porque daquelas ideias você vai criar muito mais se você tiver seguindo as etapas e principalmente se você colocar essa energia positiva, Uhum. se você chamar essas mentes para poder tornar essa ideia real, viabilizar essa ideia. E falando também da cocriação, é da gente se colocar disponível para isso. Por exemplo, você pode cocriar o- todo dia. Principalmente mudar o seu estado. Se você está negativo, Uhum. para o estado positivo. Porque a gente tem Sim. esse poder de mudar
a nossa realidade. Quando a gente começa a fazer um movimento positivo, a gente mudando a si mesmo primeiro, a gente investindo nesse amor próprio, nessa Sim. autoestima, a gente começa a vibrar mais positivo, a gente começa a conectar com pessoas que estão vibrando mais positivo, Uhum. a gente começa a ter resultados e impactar, mesmo inconscientemente, pessoas ao nosso redor. E às vezes, numa empresa que está lá uma certa energia e começa um funcionário a mudar, a motivar, e daqui a pouco aquele ambiente está sendo motivado, daqui a pouco surge uma ideia, daqui a pouco surge um projeto, daqui a pouco a empresa está faturando mais, por quê? Pessoas que estão ali vibrando, desejando que as metas sejam batidas, que a empresa tenha sucesso, começam a mudar a empresa. Assim como ao contrário também, Sim, com certeza. que pode levar até o fracasso de uma empresa, pessoas que estão vibrando nesse negativo, que não vai conseguir bater a meta, que tá difícil, Sim. e que a mente trai, né, Sueli? Sim. Tem pessoas dentro da empresa, tem gente, eu já presenciei isso, de, numa empresa, ter funcionários já antigos dentro da empresa e entrar o chamado sangue novo, né? Entrar a pessoa vibrando com aquela energia, vou fazer, vou crescer, vou produzir. E daquela pessoa que já está ali dentro há muito tempo, viciado, fazendo mais do mesmo, né? Sempre fazendo só o que foi contra. Eu só fui contratado para isso, não faço Ai, nada mais, entendeu? Não sou pago para fazer isso, mal sabendo que a pessoa, quando ela se destaca, é claro que a outra, ela vai ser notada. E já aconteceu de outra, desse funcionário que era antigo, fica aí, é bobo, você vai ficar se matando para quê? Vai fazer isso a mais para quê? Não, você está ganhando mais que isso? Para isso? Não tá. E esse funcionário, imagina, que isso, mas a gente vai fazendo, a né? empresa cresce, nós vamos junto e não sei o quê. E aquele funcionário continuou. Ah, você é bobo, para que eu vou fazer isso? Do tempo que eu tô aqui, que aconteceu na minha vida, tô aqui do mesmo jeito, você vai ficar igual a mim. Não, mas não é assim não, se a gente fizer e tal. Só que aquela outra pessoa antiga, aquele funcionário antigo, foi falando tanto, Repetindo tanto. que ele foi minando aquele que chegou com a energia, querendo crescer, evoluir, daqui a pouco estava agindo igual o outro, né? Então, às vezes, nós precisamos ter esse olhar também dentro da empresa. Peraí, será que aquela pessoa que está ali naquele setor, ela realmente tá servindo? Ela está me servindo? Como que ela está agindo e reagindo dentro da empresa? Porque, às vezes, aquele funcionário também que está ali, aquele colaborador que você tem, de repente ele tem que ser mudado de lugar ali para não ficar perto de outras pessoas, porque ele acaba contaminando. E é mesmo que a pessoa chegue com energia elevada, querendo crescer dentro da empresa, que tem toda a possibilidade, mas se ele vai ouvindo o tempo todo, para que isso? Você é louco, você está ganhando mais que isso, tá ganhando. Olha para mim, nunca me viram, nunca me observaram, nunca me fizeram nada por mim. Estou aqui há não sei quantos anos. Aí o outro vai acreditando naquilo, fala, poxa vida, é mesmo, né? Há quanto tempo que a pessoa está aqui e nada. Mas a pessoa não parou para observar que o outro nunca deu nada a mais, nunca fez nada a mais. Mais do que foi pago, e muitas vezes aquela pessoa que quando falta 10 minutos para poder dar o horário de ir embora, já está tá na minha hora. Antes de, como diz o outro, bater o sinal, né? Antes de bater o sinal, já está correndo. Então, não é que o funcionário tem que fazer tudo dentro da empresa, não. Mas você quer ser notado, você precisa fazer algo mais. E se esse funcionário antigo tivesse sido colocado não de lado, de escanteio, mas em uma outra função, separado daquele que chegou com sangue novo, e tivesse colocado outros parecidos, aquela sessão, aquele lugar podia estar produzindo mais, fazendo mais, porque as pessoas estariam na mesma energia. Então nós temos que ver quais são as energias. Energias são opostas, elas estão um repelindo o outro ali. Eu preciso ter esse entendimento também da empresa, né? Se as energias elas estão coerentes ali, se elas são energias positivas, negativas, se aquela energia que está ali há muito tempo e as coisas não estão andando, por que que não está andando? Por que será? Por quê? Por que que será que às vezes a gente tem um objetivo, tem uma ideia, mas a gente convive com algumas pessoas, a gente fala, nossa, minha vida não vai pra frente. O que está acontecendo comigo? Mas quais são as pessoas realmente com quem você tem convivido? Exatamente. A gente tem que escolher o nosso tempo
com o que a gente vai passar, Que é precioso. que é precioso. Hoje, com a maturidade que eu tenho, eu escolho muito bem as pessoas da qual eu divido energias, porque estar com amigos negativos vai me levar aonde? Amigos que debocham dos meus projetos, das minhas ideias, me minimiza. Como que eu posso lidar com isso? Não quero lidar com isso. Uhum. Eu vou estar com pessoas, amigos, que estarão felizes porque acreditam, vibram, torcem. Tem uma frase que já é muito batida, que nós somos a média das 5 pessoas da qual a gente mais convive. Porque está ligado na mente. Justamente o que elas pensam, o que elas vibram, quais são os sonhos delas, quais são as músicas que elas escutam, como você falou. A gente, infelizmente, a gente está numa geração de músicas com letras e melodias muito ruins, que tem baixado a frequência das É pessoas. ruim para ser legal, né? É, Pra gente ser bem ameno, é ruim. Uhum. péssimas, Uhum. letras péssimas, que colocam a pessoa num lugar que não é dela. Porque nós somos seres extraordinários. Mas tem letras que colocam a gente numa situação muito ruim, até mesmo de baixo calão. Uhum. Mas eu, Bernadette, escolhi não escutar esse tipo de música. Eu tenho alguns ritmos que eu não escuto mesmo, porque eu sei que vai baixar minha frequência. Eu tenho entendimento daquilo que eu escuto como música, que isso pode entrar no meu inconsciente e pode me fazer eu ter comportamento e postura por causa daquela quantidade de música, de letras que me coloca para baixo. Então eu procuro escutar a música, se for uma música inglesa, eu faço tradução, essa música não, essa aqui. Eu vou fazendo essa seleção. Não assisto jornal. Não assisto jornal. Bernadette, mas a informação tá lá, você tem que assistir o jornal, você é uma pessoa desinformada. Eu não sou uma pessoa desinformada. Porque eles realmente colocam o que eles querem que a gente entenda. Novela, também não. Mas você assiste o quê? Você deve estar assim, o que você faz? Tudo que você não assiste, eu não assisto também, não. Você Não. não assiste. De jeito nenhum. Isso a gente aprendeu em algumas formações de desenvolvimento humano que já tem isso para passar para a gente. Olha, não faz bem ficar. A vibração que isso passa para você é tão negativo que você só vai perder tempo. Até não sei se foi você que falou para mim em relação à atenção das pessoas. Quando fala, olha um incêndio, olha um acidente, Uhum. morte, Sim, a atenção das pessoas vai tudo para aquela notícia. sim. Agora se fala, salvou tantas vidas, recuperou a floresta, as empresas cresceram no PIB. O Brasil, né? Cresceu no PIB. Enfim, fala um pouquinho Mas isso é ali. verdade, é verdade. A nossa cultura, nós cultuamos as coisas ruins. As pessoas dão atenção e ênfase ao que é ruim. E é o que não é denominado bom. Exatamente. Né? Como eu disse, eu não gosto da palavra ruim, mas é ruim mesmo. Tipo assim, tem uma notícia de uma tragédia. Eu falo porque eu já vi isso acontecer várias e várias vezes. Tem a notícia de uma tragédia, tá passando numa emissora. Acabou de passar naquela emissora, a pessoa muda para outra para ver se tá passando também. Aí na outra emissora, e sai procurando, e vai pra internet, tá falando, tá isso. Gente, eu falo o seguinte, né? Eu falo isso, o pessoal riu, fala assim, ó, é tanta tragédia nesses telejornais de hoje, que se você apertar o controle com muita força, sai sangue.
É Porque as triste. pessoas, mas as pessoas ficam procurando Fica notícias procurando. ruins. As pessoas ficam procurando notícias ruins. E quando a notícia é boa, olha, alguém achou a carteira e devolveu, ou ajudaram uma pessoa que estava passando por isso. Olha que notícia boba, gente. Olha isso. Vê se isso as pessoas falam, vê se isso é notícia. Porque as pessoas já linkaram que notícia é tragédia. É. E notícia boa é tragédia. E as pessoas ficam buscando, procurando ficar falando disso o tempo todo. E dão atenção para isso. E quanto mais eu dou atenção para uma coisa, o que é que acontece? Mas aquilo eu vou ter. Mais aquilo vai ter na vida. E quando tem uma notícia boa, se a gente parar para pensar, aquilo tem o poder de contagiar a gente, Sim, tem o poder de nos dar esperança de coisas boas, que o mundo é bom, que tem tem mais pessoas boas sim. nesse mundo do que pessoas ruins. Aí se fala, nossa, tem muito bandido, ó, tem muito crime. E aí você começa a ficar como? A população começa a ficar alerta, começa a ficar com medo, Uhum, começa a não querer criar, uhum, porque a criação é o que vai mudar o mundo de sim, coisas boas. sim, Mas as pessoas estão tão nesse vício da notícia e de viver isso que acabam deixando que o bom não ganhe força sim, no pensamento coletivo. exatamente. Perfeito, é perfeita a sua colocação, perfeita. E é desse jeito, é incrível. Eu, não sou dona da verdade, Nem mas eu. por exemplo, eu não ando com aquela neura, sabe? Aquela, ai, não, não posso isso, não pode aquilo. É óbvio que eu não saio, eu não vou sair por aí, É, temos que ter eu cuidado. não vou sair aí em alguns lugares, ó, tá aqui meu celular, não sei o Não. quê. Mas você não pode também ficar assim, não. Porque a gente atrai justamente aquilo que a gente está com medo. Nós vamos atrair justamente aquilo que a gente está tenso. Não, não, não vai acontecer, vai acontecer. Teve uma formação que eu estava fazendo e que tinha uma pessoa que era de Roraima e outra, acho que era do Ceará. A de Roraima não gosta, né? Falando, não gosta de São Paulo, detesta São Paulo. Aí foi perguntado para por quê? São Paulo só tem assalto. São Paulo só tem bandido, São Paulo só tem. Não gosta de São Paulo. Mas por quê? Não, São Paulo é violento, São Paulo não sou. Aí esse cearense falou, pois eu amo vir para São Paulo. Aí Eu por quê? também. Ah, porque São Paulo é muito bom, tem muitos restaurantes maravilhosos. Eu amo São Paulo, eu passei por São Paulo, eu vou no Ibirapuera, São Paulo. Gente, São Paulo é produção, eu adoro ir fazer compra em São Paulo. Você vê, a visão era diferente. E essa pessoa que não gostava de São Paulo, que só tinha assalto, ela já, toda vez que ela vinha em São Paulo, ela passava por um perrengue. Porque São Paulo era aquilo para ela. Então ela tinha que viver aquilo para confirmar a crença dela. E o outro que amava São Paulo falou, pô, nunca aconteceu nada comigo. São Paulo, eu ando pra todo quanto é lugar em São Paulo, eu pego um mototáxi, quando eu tô sem carro, quando eu não alugo carro, eu vou pra um lugar, vou pra outro. Nunca me aconteceu nada, amo São Paulo. Eu também amo São Paulo. Então é a percepção. E aquilo que eu penso o tempo todo, aquilo que eu acredito, é o que vai acontecer. E a vida nos dá mais do mesmo. Se eu acredito que aquele lugar é ruim, que só tem gente que é ruim, que vai acontecer um monte de coisa ruim. Fala, não, você tem razão, é isso Vai mesmo. atrair. A lei da atração É, não é só a lei da atração das coisas boas. A atração também de coisas sim. ruins. Por essa energia. E infelizmente as pessoas atraem mais coisas ruins do que boas. Não é verdade? No mundo que nós estamos vivendo hoje, porque as pessoas ficam pensando Porque em fica coisas o dia ruins. inteiro ali. Acorda, já vai assistir noticiário ruim. Sim. A letra da música é ruim. Uhum. Convive com pessoas tóxicas. Só fala coisa ruim. Eu vou pro O ruim, qualquer ambiente, coisa. o ambiente contamina ela. Uhum. Óbvio que essa pessoa, ela não vai receber coisas boas. É preciso realmente mudar o hábito para que a mente comece a ficar forte Uhum. e mude essa situação. E tem tudo a ver também, Sueli, com a fé, a lei da atração. Perfeito, perfeito, perfeito. Tem a ver com aquilo que a gente acredita, e a palavra de Deus fala muito Sim. isso. Uhum. Que a gente tem que esperar as coisas boas como se elas já fossem reais, já tivessem acontecido na nossa vida. Perfeito. Pode falar um pouquinho. Perfeito, perfeito, perfeito. Exatamente. A lei da atração, eu falo, gente, a lei da atração é fé. É fé. É você acreditar. Com detalhe. Durante muito tempo, hoje não que
as pregações já estão mudando, né? Hoje a palavra já está, não a palavra está diferente, mas a forma de levar a palavra está sendo, né, de uma forma diferente. Mas durante muito tempo, muitos anos e anos a fio, até porque ninguém queria dividir também as informações que tinha, né? Aquilo que era relevante para ter as coisas ou para ter o poder, era se ensinado que ter fé era você ir para a igreja, rezar, orar, orar. Tudo que participa, tudo que estivesse da igreja, você está ali. Aquilo era fé. Você vai lá para a igreja, fica ali, Deus vai te dar as coisas. Deus vai te dar. Com coisa que Deus fosse a casa, Uhum. o carro, tudo fosse cair. Eu falo porque tem gente na minha família que ainda pensa isso. E você Também trabalha conheço. isso. Fala, gente, não é isso. Não, Deus vai me dar, Deus vai me dar. A lei da atração é a mesma coisa da fé. A fé não fala que ela vai te dar. A lei da atração também não fala que vai te dar. Você vai atrair o quê? Quando você está emanando a energia para o universo, naquilo que você deseja, aquele sentimento você vai atrair pessoas, ocasiões, circunstâncias, coisas que vão te fazer realizar o que você deseja. Não está dizendo que vai trazer e colocar na tua mão o carro, a casa, não. Vai aparecer, de repente, aquele trabalho dos seus sonhos que vai te ajudar a ter aquele dinheiro para comprar o carro, para comprar uma casa, o terreno, para fazer a viagem. Ou, de repente, vai aparecer uma pessoa na tua vida que vai te propor algo, que vai te ajudar a realizar algo que você... Então, nós vamos atrair pessoas, coisas, ocasiões, circunstâncias e todas as outras coisas para realizar aquilo. E a fé é a mesma coisa. Deus fala para nós termos a nossa fé, renovar e com detalhe, vamos lá para a lei da atração e para a fé. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Olha, Faça a tua parte que eu te ajudarei. Orai e vigiai. Você tem que orar, ir para a igreja, ir para o templo, adorar a Deus, mas você tem que vigiar, você tem que fazer a tua parte. O que cabe a você fazer? Deus não vai descer e fazer aquilo que cabe a nós fazermos, porque o possível é nós. O possível é conosco, o impossível é com Ele. Esses dias atrás, não vou contar a situação porque é muito, se eu não me estenderia muito, mas aconteceu algo que eu passei 3 dias precisando resolver algo e eu estava indo para resolver e não estava conseguindo resolver. Fui, eu perdi mais ou menos umas 10 horas de telefone e não consegui resolver. No meu devocional pela manhã, numa sexta-feira, eu falei, Senhor, hoje é o último dia. Meu Deus, me dá uma luz, que é que eu não estou vendo? O que está acontecendo? O que cabia a mim fazer, o que eu sei, o caminho, eu fiz todo o caminho e nada foi resolvido. Voltei naquele lugar, não resolveu, cheguei em casa, me veio um. Oh, você não tem um telefone de uma pessoa que há mais. Uma pessoa que há mais de 5 anos tinha me atendido? Falei, será? Coloquei o nome até da instituição, no frente da pessoa, apareceu lá e tal. Achei, encontrei essa pessoa. Aí eu liguei, mandei, parece que a pessoa estava esperando eu mandar uma mensagem. Aí eu mandei para a pessoa, ela me respondeu imediatamente: Olha, vem aqui para encurtar a história. Cheguei, aquilo que eu estava 3 dias para resolver, ele resolveu em 10 minutos. Para assim, para fazer. Foi muito tempo, foi 10 minutos. Só que aquela pessoa precisava que eu fosse falar com ele. Porque tinha algo que ele precisava resolver e que eu, como desenvolvedora humana, tinha resposta para ele. Então, tudo aquilo que eu passei naqueles 3 dias e não consegui resolver, era para eu ter resolvido naquele dia. Inclusive, quando eu saí de lá, eu ainda falei, obrigado, Senhor, por não ter conseguido resolver nos 3 dias. Era porque era para ter sido hoje com essa pessoa, porque eu tinha algo para contribuir. Então, tudo foi se rearranjando para que nós estivéssemos juntos. Por quê? O possível eu tinha feito. Na hora que eu falei, Senhor, eu não tenho mais onde. Ele foi abrindo as portas. Foi mostrando o como que eu não estava vendo. eu fui uma pessoa doente, assim, doentinha, sabe? Aquela Uhum. na minha pré-adolescência, acho que com 11 anos eu comecei a ter problemas de ouvido, aí eu ia parar no hospital para tomar bezetacil. Isso era recorrente. Depois fui ter sinusite, rinite, ficava mal, ficava mal. Aí não era uma menina saudável no sentido de energia, tinha pressão baixa e desmaiava. Depois fui ter problemas de cálculo renal. Eu lembro, meu pai me levava até aqui em Cabo Frio, para quem é daqui, no PU para tomar Buscopan na veia. Depois veio outros probleminhas de saúde, até eu ter o problema do tumor, que eu me curei. Mas eu vivi acreditando nisso. Ai, minha saúde não é boa.
Olha o que eu falava, ai, minha saúde não é boa desde criança. Quando eu acho que eu tô bem, aí adoeço alguma coisa, isso acontece comigo, aí ficava chateada. E eu fui vivendo isso, aí fiquei doente e tal. Aí chegou um momento, isso tem pouco tempo, deve ter uns 3 anos, que eu fiquei meio neurótica de fazer muitos exames, porque sempre eu tava sentindo alguma coisa, mas era coisa da minha mente, né? Era coisa da minha mente. Aí ia na médica, aí chegou um ponto que ela falou assim: olha, chega, não quero mais te ver esse ano. Você não tem nada. Você não tem nada. Tinha feito uns exames anteriores, deu umas coisinhas, mas aí eu tomei mais medicação, melhorei, mostrei a ela. Aí ela, não, quando que é a próxima consulta? Chega, não quero mais te ver aqui. Quando ela falou aquilo comigo, e eu já tive os ensinamentos da Sueli, caiu a ficha, porque existe isso também, do nosso momento de cair essa ficha. Uhum. Sim, com certeza. Caiu a ficha. Eu, Bernadette, olha o que você está falando. Que você não tem saúde, e que você tem que fazer os exames, e que você isso, que você aquilo. Para com isso. Para agora. E eu usei a programação neurolinguística, a positividade, e coloquei isso para mim. Não, eu sou uma pessoa saudável. E comecei a repetir. E comecei a repetir, e comecei a vibrar. Ao invés de eu procurar médico, eu procurei nutricionista. Ao invés de eu procurar médico para encontrar alguma doença, eu procurei nutricionista para me ensinar a comer melhor, a suplementar. E eu comecei a produzir saúde, me sentir melhor, me sentir mais saudável e não ficar procurando doença. Exatamente. Gente, isso foi tão transformador na minha vida, tão transformador, porque eu entendi a lei da atração. Olha, eu estava atraindo dor de cabeça, cálculo renal, infecção urinária, de tanto eu pensar e me comportar daquele jeito. A partir do momento em que eu me desconectei e pensei em saúde, comecei a produzir saúde. E aqueles probleminhas que eu tinha, eu nunca mais tive. De dor, infecção urinária, não sei o quê. Não tive mais. Mas não é só o poder da mente. Eu trabalhei na hidratação, eu procurei o comportamento. Qual é o comportamento de uma pessoa que quer saúde? Se alimentar bem, eliminar coisas que não fazem bem para a saúde, Perfeito, perfeito. a buscar atividade física. Eu passei a sentir e a me comportar, e isso fez uma chave na minha vida. E tem muitas pessoas que talvez estejam nos assistindo e tem isso também em relação à saúde. Até mesmo problemas. Hoje a gente tem aí a depressão, a gente tem a ansiedade, a gente tem vários transtornos. Sim. E se a pessoa ela ficar repetindo, eu sou depressivo, eu sou ansioso, eu sou isso, e ficar repetindo, talvez seja muito mais difícil ela conseguir a cura. Mas é isso que ela se torna, ela tá dizendo eu sou. Eu sou. E tem gente que pega doença para si, né? Nós já falamos sobre isso no Poder da Palavra. A pessoa pega, ai, meu diabetes. Ai, essa minha enxaqueca. A pessoa toma posse de algo que é ruim. Como é que a pessoa toma posse de algo que é ruim? Toma posse. Ai, essa minha saúde perfeita. Ai, ó, essa minha mente que é um espetáculo. Né? Vamos colocar coisas boas nas pessoas. Aí eu vejo muita gente falando assim, hoje em dia, né, infelizmente, como eu trabalho muito com algumas pessoas em lives, muitas pessoas falam assim, ai, o meu tumor. Ah, eu fui no médico, ele me falou que eu tenho mais 2 tumores, mais 2 para mim. O que é isso, Fia? O que é isso? Você não tem, não. Não, Sueli, como é que eu não tenho? Está em você. Está em você e E você... vai sair. Agora, se você falar assim, é meu, você está tomando posse, está pegando para você, levando para tua vida. Isso também é atração. A gente está aqui falando também que com a lei da atração, que tudo vai ser uma maravilha, que a vida vai ser um espetáculo. Só que quando nós somos positivos, quando nós temos esse feeling, deixando o negativo sendo positivo e afirmativo, tudo que vier para a nossa vida que não for positivo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma forma diferente de olhar e de resolver aquilo mais facilmente, com o olhar voltado para a resolução.
não com o olhar voltado só para o problema. Para finalizar, estamos quase no fim, já estamos no fim dessa entrevista, desse podcast maravilhoso que a gente passou o conteúdo, um pouquinho do que é a alimentação, porque é um conteúdo bem complexo, É. bem amplo. Passou rápido, isso ele. É que a gente tem que fazer um resumão, né? Não dá para falar mesmo. Eu vou pegar a lei da atração é. A gente tem um podcast só para falar a lei da atração é. Mas a gente quer trazer essa luz aí para você, que você consiga absorver esses conteúdos e dizer que a gente tem o treinamento Perfeito. da Isso. mentalidade nas empresas. Sim. E a gente pode levar esse conhecimento com palestras, com workshops, com treinamentos baseados aí na programação neurolinguística para Sim. deixar a sua equipe mais ativa, com energia para buscar os resultados, Alinhada ali com a empresa, né? tirar aquela procrastinação, a energia baixa. A gente pode ajudar aí as empresas. E siga aqui o nosso perfil, se inscreva aqui no nosso canal, que tem muita coisa boa. E é hora de dizer tchau, Celi. Tchau, Bernadette. Muito obrigada pelo convite de novo. É sempre um prazer estar com você. E na hora de ativar, né? Vamos ativar, porque é isso. Quando nós ativamos, nós conseguimos. Hora de ativar com Bernadette Branco.